Este texto apresenta 10 crianças com patologias raras, simbolizando a resiliência diante da adversidade médica. Através destes relatos factuais, exploramos seus desafios complexos, sublinhando a importância vital da conscientização e do acesso a cuidados especializados. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos educativos e fascinantes. Número 10. Bayezid Hossain. Bayezid Hossain, um menino do Bangladesh, nasceu com uma condição rara semelhante à progéria, provocando um envelhecimento acelerado de sua pele e articulações desde a primeira infância. Com apenas 4 anos, sua aparência física era de um homem idoso, o que resultou em uma marginalização social dolorosa em sua comunidade local, onde os moradores o evitavam por medo do desconhecido. Apesar das dores crônicas e das dificuldades cardíacas ligadas ao seu estado, Bayezid demonstrava uma vivacidade de espírito e uma inteligência muito superior à média. Sua família lutou incansavelmente para obter cuidados de apoio, navegando entre a pobreza e a falta de recursos especializados. A raridade de seu caso atraiu especialistas internacionais que buscavam compreender os mecanismos do envelhecimento celular prematuro, pois seus tecidos mostravam sinais de senescência normalmente observados em octogenários. Esta situação trágica destaca a urgência de uma melhor assistência às doenças genéticas em países em desenvolvimento, onde as famílias frequentemente permanecem isoladas diante do mistério médico e da falta de infraestruturas adaptadas. Número 9. Hong Hong. Hong Hong, nascido na província de Hunan, na China, foi diagnosticado ao nascer com uma polidactilia severa, manifestada pela presença de 15 dedos nas mãos e 16 dedos nos pés. Embora a polidactilia seja relativamente comum, com uma incidência de cerca de 1 em cada 1000 nascimentos, o caso de Hong Hong era excepcionalmente complexo, devido à estrutura de suas mãos. Ele possuía 2 palmas em cada mão, mas não tinha polegares opositores funcionais. A ausência de polegares opositores constitui um obstáculo fundamental ao desenvolvimento motor fino e à autonomia futura, tornando a reconstrução cirúrgica não apenas estética, mas funcionalmente essencial. A complexidade da intervenção, incluindo a remoção dos dedos extras e a reconstrução dos polegares, envolvia custos médicos substanciais que excediam as capacidades financeiras de seus pais. Graças a uma campanha massiva de financiamento coletivo e à generosidade de doadores anônimos ao redor do mundo, os cirurgiões puderam realizar operações de alta precisão para lhe dar a chance de usar as mãos normalmente no futuro. Estas intervenções exigiram recriar inteiramente os tendões e nervos para garantir a mobilidade fina, transformando radicalmente seu prognóstico funcional. Número 8. Cassidy Hooper. Cassidy Hooper, de Charlotte, Carolina do Norte, representa um exemplo notável de tenacidade diante de uma malformação congênita extremamente rara, caracterizada pela ausência de olhos e de nariz ao nascer. Apesar da magnitude de seu desafio físico inicial, ela adotou uma filosofia inspiradora. Não preciso que seja fácil, só preciso que seja possível. Seu percurso exigiu múltiplas intervenções cirúrgicas reconstrutivas, incluindo enxertos de pele e ossos retirados de suas costelas, para criar uma estrutura nasal funcional ao longo dos anos. Além da reconstrução física, Cassidy destacou-se no plano acadêmico, obtendo um diploma de associada, enquanto desenvolvia sua autonomia, viajando sozinha para seus estudos na escola para cegos. Sua coragem diante dos olhares externos e sua capacidade de se expressar com segurança perante as câmeras transformaram sua deficiência em uma poderosa mensagem de autoconfiança. Ela persegue hoje seus sonhos no campo da radiodifusão, provando que a percepção de si mesmo é muito mais fundamental do que a visão física do mundo ao nosso redor. Número 7. Noah Wall. A história de Noah Wall
nascido na Inglaterra com uma forma severa de espinha bífida e hidrocefalia, foi inicialmente marcada por um diagnóstico extremamente sombrio. Seu cérebro representava apenas 2% de seu tamanho normal. Seus pais, Shelley e Rob Wall, escolheram corajosamente continuar a gravidez, apesar das repetidas recomendações de interrupção por parte dos médicos, que não lhe davam nenhuma chance de sobrevivência. Após seu nascimento em 2012, Noah passou por cirurgias urgentes para fechar a abertura na coluna e instalar um shunt para gerir a pressão intracraniana. O fato surpreendente ocorreu nos anos seguintes. Graças à descompressão cirúrgica, o cérebro de Noah começou a se desenvolver, atingindo quase 80% do tamanho esperado aos 3 anos de idade. Noah agora participa de programas de reabilitação intensiva e até aprende a caminhar com a ajuda de suportes, demonstrando uma vitalidade cognitiva que literalmente deixou os especialistas em neurologia sem uma explicação científica definitiva. Sua resiliência exemplar tornou-se um tema de estudo mundial fascinante para a pesquisa sobre a plasticidade cerebral e o potencial inexplorado do sistema nervoso central. Número 6. Jackson Bill. Jackson Bill, nascido em Orlando, Flórida, em 2014, apresentava uma malformação cerebral rara conhecida como microhidranencefalia, resultando na ausência de cerca de 80% de seu cérebro e crânio. Os prognósticos iniciais previam a sobrevivência por apenas alguns dias, mas Jackson desafiou todas as estatísticas médicas graças aos cuidados constantes de seus entes queridos. Jackson viveu por mais de 5 anos, tornando-se um símbolo mundial sob o nome de Jackson Strong, Jackson Forte. Seus pais escolheram documentar suas interações e seus sorrisos, o que permitiu reunir uma comunidade de apoio online para ajudá-los a enfrentar seus cuidados complexos. Cada pequena vitória, como o fato de dizer mamãe ou reconhecer seus brinquedos, era celebrada como uma proeza neurológica imensa por sua família e seus milhares de apoiadores. Sua existência forçou o mundo médico a repensar os limites da consciência humana e o valor intrínseco da vida, mesmo quando privada de suas estruturas fisiológicas básicas, deixando um legado de amor incondicional após seu falecimento em 2020. Número 5. Vanellope Hope Wilkins. Vanellope Hope Wilkins, nascida no Reino Unido em novembro de 2017, tornou-se famosa por ter sobrevivido a uma ectopia cardíaca, uma condição em que o coração bate fora da caixa torácica sem nenhuma proteção óssea. Esta patologia, extremamente rara, é frequentemente fatal antes ou logo após o nascimento, tornando sua sobrevivência quase milagrosa aos olhos da ciência. No momento de seu nascimento por cesariana, uma intervenção imediata foi realizada por uma equipe de 50 especialistas para reintegrar o coração e reconstruir o espaço torácico com a ajuda de membranas artificiais. A sobrevivência de Vanellope faz dela o primeiro caso documentado de sucesso no Reino Unido, simbolizando um triunfo da medicina neonatal. Ela teve que viver em ambientes ultra-estéreis durante seus primeiros meses para evitar qualquer infecção mortal em seu músculo cardíaco ainda exposto. Hoje, ela usa um colete de proteção rígido, especialmente projetado por engenheiros para proteger seus órgãos vitais, enquanto espera que sua caixa torácica se consolide naturalmente, um feito tecnológico sem precedentes que continua a maravilhar os cardiologistas pediátricos de todo o mundo. Número 4. Della. Della, uma menina de 9 anos, originária da República Democrática do Congo, apresenta uma deficiência física, caracterizada por músculos espessos e extensíveis ao nível do pescoço, uma condição que lhe rendeu o apelido cruel de a menina morcego em sua comunidade local. Esta estigmatização teve um impacto significativo em sua educação, forçando-a a deixar temporariamente a escola devido às zombarias incessantes e preconceitos ancestrais. Além disso, Della enfrentou complicações de saúde, incluindo inchaços corporais dolorosos que dificultam seus movimentos cotidianos.
Apesar do ostracismo, ela é reconhecida como uma aluna brilhante e determinada a passar em seus exames para se tornar um exemplo de sucesso. Organizações de caridade internacionais trabalham atualmente para lhe oferecer uma plataforma médica segura, esperando fornecer tratamentos especializados que reduziriam a hipertrofia muscular de seu pescoço. Sua história destaca a necessidade absoluta de combater os preconceitos culturais ligados às deficiências visíveis, para que cada criança possa ter acesso ao conhecimento e a uma vida digna, sem temer o julgamento alheio. Número 3. José Antônio Serrano. José Antônio Serrano, um menino mexicano de 10 anos, viveu com um hemangioma venoso linfático maciço no pescoço e no ombro, um tumor que pesava quase tanto quanto sua própria cabeça. O crescimento desta massa comprometeu gravemente suas funções vitais, impedindo-o de respirar normalmente e provocando infecções cutâneas repetidas. Seu destino mudou após ser assistido por missionários, permitindo uma cirurgia de alto risco de 12 horas no Novo México, envolvendo 25 cirurgiões e anestesistas. Antes da operação, o uso incomum de medicamentos vasodilatadores permitiu reduzir os vasos sanguíneos, otimizando a segurança da excisão maciça que poderia ter sido fatal. Este tratamento experimental permitiu aos médicos limitar as hemorragias durante o ato operatório extremamente delicado. Hoje, ele pode finalmente correr e brincar como seus colegas de classe, livre do peso físico e psicológico que o oprimia desde o nascimento, provando que a solidariedade internacional, aliada à inovação médica, pode transformar radicalmente uma existência condenada ao sofrimento. Número 2. Kate Renfro. Kate Renfro, da Flórida, é portadora de uma condição cuja natureza exata permanece um mistério médico total, diagnosticada inicialmente como uma megacefalia, que afeta o desenvolvimento de seu rosto e crânio. Apesar de testes genéticos exaustivos realizados pelos melhores centros de pesquisa mundiais, os especialistas não conseguiram classificar sua condição em nenhuma categoria estabelecida, sugerindo que ela pode ser a única no mundo. Seu percurso exigiu mais de 60 cirurgias complexas, incluindo uma intervenção cerebral precoce e diversos procedimentos faciais para facilitar funções básicas como a alimentação. Kate tem 7 irmãos e irmãs que a apoiam com uma ternura infinita, ajudando-a a comunicar-se diariamente. Sua força tranquila continua a intrigar os pesquisadores, pois seu DNA poderia conter segredos fundamentais sobre os mecanismos de crescimento ósseo ainda inexplicados. Ela é a prova viva de que a ciência ainda é uma aventura em curso, repleta de casos únicos que desafiam os manuais de medicina atuais e exigem uma abordagem personalizada da saúde. Número 1. Charlotte Garside. Charlotte Garside, apelidada de a menor menina do mundo, nasceu com uma forma extremamente rara de nanismo primordial. Ao nascer, seu peso era comparável ao de uma bisnaga de pão, cerca de 900 gramas, e ela era tão pequena que podia caber no bolso do pai. Apesar de uma fragilidade física acentuada e de um sistema imunológico delicado que exige vigilância permanente para evitar infecções, Charlotte desenvolveu uma personalidade assertiva e cheia de entusiasmo. Charlotte tornou-se um ícone de perseverança, lembrando à sociedade que cada vida, independentemente de sua estatura física, possui um valor intrínseco único. Ela frequentemente usa roupas de boneca adaptadas ao seu tamanho, mas sua energia mental supera a de muitas crianças de sua idade. Sua coragem ao enfrentar o mundo escolar, com seus olhos brilhantes e curiosidade insaciável, inspira milhões de pessoas ao redor do globo. Ela mostra que a verdadeira grandeza humana não se mede em centímetros, mas na capacidade heróica de semear alegria apesar das restrições físicas mais extremas. Número 11. Momento de casos imprevistos. Wu Xiaoyan, originária da província de Jiangxi, na China,
foi confrontada desde os 9 anos com uma displasia fibrosa da região maxilofacial, um distúrbio ósseo raro, onde o tecido ósseo normal é substituído por tecido fibroso anormal, causando uma deformação progressiva e invasiva. Esta condição progressiva provocou uma compressão de seu nervo óptico, resultando em problemas de visão e dificuldades respiratórias devido à expansão da massa em seu rosto. A história de Wu Xiaoyan ilustra a gravidade das complicações funcionais e estéticas que as doenças ósseas raras podem gerar quando afetam estruturas vitais como o crânio e os ossos faciais. Seu caso ressalta o imperativo de um diagnóstico precoce e de um acesso rápido a cuidados cirúrgicos especializados para tentar conter a progressão de tais patologias e preservar as funções essenciais do paciente. A necessidade de uma intervenção multidisciplinar é crucial para gerir o impacto funcional e social desta doença evolutiva na vida do indivíduo. Ela foi apelidada de a menina tubarão. Estes 10 relatos de crianças com condições médicas extraordinárias tecem um mosaico da resiliência humana, ilustrando a capacidade do espírito de transcender barreiras físicas e diagnósticos insuperáveis. Eles são lembretes poderosos de que a raridade de uma doença não diminui em nada o valor, o potencial ou a humanidade do indivíduo.